Bom dia, pessoal, turma do segundo ano, Colégio Veracruz. Estão todos bem? Hoje nós vamos dar início à nossa aula de comunicação e vendas. Vamos continuar o tema que nós estávamos trabalhando na aula passada. Estávamos falando um pouquinho sobre tipos de ruído e suas consequências. Professora Heloísa, eles não começaram a atividade, né? Tá, tudo bem. Então, eu vou fazer uma breve retomada desse conteúdo para que eles possam fazer essa atividade e postar no Classroom, ok? Então, muito bem, pessoal. Então, a gente estava falando na aula passada sobre ruídos, né? Mas, então, alguém se lembra o que é o ruído que eu expliquei para vocês? Aqui nós temos a perguntinha para responder, né? O que caracteriza um ruído na comunicação? Pessoal, vamos prestar atenção, vocês estão conseguindo ver a imagem do slide? Dá para enxergar, professora? Dá muito bem, então vamos lá. O que caracteriza um ruído, então, pessoal, na comunicação? Opção A é uma mensagem que é recebida e entendida corretamente pelo receptor. B, uma interferência que distorce a mensagem e prejudica a compreensão. Opção C, o uso de uma linguagem simples e direta para transmitir informações. Opção D, a comunicação entre duas pessoas sem nenhum tipo de falha ou mal-entendido. E a última opção, o envio de uma mensagem sem necessidade de confirmação do entendimento. Então, com base no que a gente estudou na aula passada, qual que é a resposta correta? B. Quem que falou para nós? Quem que respondeu? Quem que foi? João sempre muito participativo. Então, muito bem, João colocou a resposta correta, que é a opção B. Os ruídos são interferências, barreiras que distorcem a mensagem, fazendo com que ela não chegue de forma clara para o receptor, causando até causando mal entendimento no que a gente quer dizer, quer falar, quer expressar. E os ruídos, pessoal, existem alguns tipos de ruído, né? Porque às vezes entendemos algo errado, mesmo quando a pessoa falou claramente. Então, eu estou falando aqui para vocês, por exemplo, e por algum motivo a minha mensagem não chegou clara. Ou você está conversando com o seu colega e acontece alguma situação, algum ruído no meio da conversa que impede com que ele receba a mensagem da forma correta. Não entenda o que você falou. Possíveis causas para maus entendidos. O ambiente está barulhento, a gente não consegue ouvir direito, estamos distraídos ou preocupados, algumas palavras parecem confusas ou têm mais de um significado. Então, a pessoa fala uma coisa para você, uma palavra que você não entende, ou entende ela de forma diferente. Isso é um tipo de ruído. Algo interfere na mensagem antes mesmo dela chegar. Essas interferências, elas recebem o quê? O nome de ruídos. Existem nomes específicos para esses ruídos. Vamos começar aqui pelo ruído físico. Já tinha explicado na aula passada para vocês. Barreiras ambientais que dificultam a percepção da mensagem. Exemplo, barulho de trânsito, som de uma obra, microfone com defeito. A gente até tinha dado exemplo. Imagine se a escola de vocês, de repente, está passando por uma reforma. O professor está explicando um conteúdo e, de repente, começa um barulho de furadeira. Ou, de repente, até uma tia da limpeza que está fazendo aquela limpeza com a VAP. Se ela começar a limpar aí na porta da sala de aula que vocês estão estudando, e a professora Heloísa começar a passar um conteúdo, vocês provavelmente vai atrapalhar a compreensão de vocês, do conteúdo que ela está passando, não é verdade? Muito bem, então esse é um tipo de ruído físico. É uma barreira do ambiente que está dificultando a compreensão, a percepção da mensagem. Outro tipo de ruído que nós temos, pessoal, ainda aqui no ruído físico, desculpa, está falando exemplo aqui de uma reunião importante em um ambiente com muito barulho. Como garantir que todos entendam a mensagem? Outro tipo de ruído é o ruído semântico. Problemas decorrentes do uso de linguagem, símbolos ou jargões com múltiplos significados. A gente está falando... A gente deu o exemplo de usar uma linguagem, mesmo com a mensagem clara, o receptor pode interpretá-la de forma diferente por causa das ambiguidades da linguagem. A gente usa na aula passada a gente deu exemplo aí para vocês, eu falei lá da salsicha e da vina, né? Que eu conhecia como salsicha e aqui em Curitiba e Mandaguari também é vina, né?
Ah, e a salsicha? Então, professora, esse é um exemplo de ruído de linguagem semântico. Por quê? A gente entende com salsicha. Você vai vir aqui no mercado comprar salsicha e não é salsicha, é vina. Então, aí tem um ruído semântico, um problema decorrente do uso da linguagem. Diferenças culturais que causam esse tipo de ruído. Dá para entender, pessoal? Sim ou não? Sim, muito bem. Então, aqui também tem uns exemplos também do ruído semântico, né? São termos também técnicos usados em e-mail para um público leigo que pode causar uma confusão. Aqui, nem todo mundo sabe o que é um CO, um network, um core business, um co-work. Aqui tem alguns exemplos de palavras técnicas do mundo de administração, que se você, por exemplo, for falar com uma pessoa que não entende, pensem aí, de repente, se vocês forem conversar com outro colega que faz o ensino médio normal, você for falar alguma coisa específica das disciplinas do curso, talvez ele não vai entender o que você está falando, porque você está usando uma linguagem técnica, né? Que ele não tem conhecimento sobre aquele assunto. Então, isso causa um ruído semântico na comunicação que vocês estão tendo. Você é o emissor, quer explicar, quer falar alguma coisa para ele, transmitir alguma mensagem, acaba não conseguindo porque você está usando um termo técnico que ele não vai entender. Então, sempre é importante a gente tentar usar uma linguagem que a pessoa, que o receptor consiga compreender. Ruído psicológico. Quem vai ler para nós o que é o ruído psicológico, prof? Não o João, outra pessoa. É só para ler, prof. O que é o ruído psicológico? Pode vir aqui na frente, vem. E na frente, pode vir. Bem que daí eu vejo você melhor. Oi, Isa. Isadora, então você lê pra gente ali o que é o ruído psicológico, fazendo um favor? Barreiras relacionadas ao estado emocional, muito bem, Isadora. Então, o ruído psicológico, ele está relacionado a algum problema emocional. Talvez aconteceu alguma coisa com alguém de vocês aí na sala, estão um pouco tristes, pensativos em outra coisa, estão preocupados, passaram por algum estresse, estão vivendo algum momento de ansiedade. Isso impede com que a gente consiga se concentrar na aula. Esse é um tipo de ruído psicológico. Meu cérebro, o meu psicológico, o meu mental, ele não está 100%, né? Eu estou com algum problema. Pode ser um estresse, uma ansiedade. E isso impede que eu consiga entender o conteúdo da aula. Eu não consigo me concentrar para poder entender. E o ruído técnico. Interferências derivadas de falhas na tecnologia, como problemas de conexão da internet, falhas em equipamentos de áudio ou vídeo. A nossa aula, por exemplo, que é uma aula mediada, se os nossos microfones não estiverem funcionando, a gente vai ter um ruído técnico, né? Se eles estiverem falhando, chiando, a nossa comunicação vai estar o quê? Com um ruído técnico. Nós estamos com problemas tecnológicos que impedem que a minha aula chegue para vocês da forma correta, de forma clara, com que vocês consigam escutar, ouvir, compreender o que eu estou dizendo. Alguém ficou com alguma dúvida sobre os tipos de ruído, pessoal? Não? Então, agora a professora Heloísa, já preparei para vocês, tem uma atividade numa folha que fala sobre um storytelling de um caso que aconteceu numa empresa, que vocês têm algumas questões para responder a respeito de ruídos, Essa atividade, ela vale 10 pontos na média, né? E vocês têm essa tarefa de fazer agora. Podem fazer em dupla daí, tá, pessoal? Tem folha para fazer em dupla, prof? Uhum. Pessoal, então assim, vocês viram que eu até dei uma corrida aqui com o conteúdo, porque eu já tinha falado sobre esse tema na aula passada, eu só quis dar uma breve revisada, porque vocês precisam terminar essa atividade, né? Postar lá no Classroom para ter os pontos, e depois a gente tem que ir para a nossa disciplina de técnicas. Então, podem se organizar nas duplas. Eu estou aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar.
Cada um no seu caderno, isso mesmo. Então, vamos lá. É o pedido que deu errado. A empresa Conecta Soluções estava organizando um evento para receber clientes importantes. Faltavam apenas 2 dias para a apresentação e toda a equipe precisava trabalhar em conjunto. Então, a empresa Conecta Soluções estava organizando um evento bem importante. Faltavam só 2 dias para essa apresentação e todo mundo precisava trabalhar em conjunto. Oi? Prestem atenção, pessoal. Na segunda-feira pela manhã, o gerente Carlos chamou a Ana, que é a estagiária do setor administrativo, e disse o seguinte: pessoal, prestem atenção. Ana, preciso que você peça 50 pastas azuis com o logotipo da empresa. Tá até em negrito essa informação aqui. É importante que elas cheguem até na quinta-feira de manhã. Enquanto Carlos falava, o telefone tocou diversas vezes, pessoas conversavam ao lado da mesa e uma impressora fazia muito barulho. Então, Ana ouviu apenas parte da mensagem, ou seja, ela não ouviu tudo que ele disse. Logo depois, ela enviou uma mensagem pelo aplicativo para o João, que é outro funcionário da empresa, responsável pelo setor de compras. João, o gerente, pediu as pastas. O João, que é o responsável pelo setor de compras, foi comprar essas pastas solicitadas e falou o seguinte: compra 15 pastas azuis com a logo, preciso logo. João estava em um ônibus lotado e leu rapidamente a mensagem. Como a internet estava falhando, ele recebeu apenas parte do texto e interpretou que precisava comprar 15 pastas azuis comuns, pois achou que o restante da mensagem seria apenas um detalhe. Sem confirmar, João fez o pedido ao fornecedor. No dia seguinte, o fornecedor ligou para João perguntando se o logotipo deveria ser impresso nas pastas ou enviado em adesivos. Como o João estava praticamente participando de uma reunião, respondeu rapidamente: faz do jeito de sempre. O fornecedor nunca havia trabalhado com aquela empresa e resolveu enviar pastas sem nenhuma personalização. Na quinta-feira, o material chegou, apenas 15 pastas azuis e sem o logotipo da empresa. O gerente ele ficou surpreso e perguntou o que havia acontecido. Ana respondeu. Opa, só um pouquinho, saiu aqui. Ana respondeu. Ué, meu Deus. Só um minutinho. Achei que eram 15, João completou. Eu entendi que o logotipo não era obrigatório. O fornecedor explicou. Como ninguém especificou direito, fiz o que achei mais adequado. O evento começou com atraso e a empresa precisou improvisar utilizando materiais antigos. Então, houveram ruídos do início da comunicação até o final e o que precisava ser comprado não foi comprado da forma correta, pessoal. Então, agora, a partir dessa história ali da empresa, vocês têm 6 questões para responder. Quantos ruídos de comunicação você identificou? Ó as questões para responder. Em quais momentos eles aconteceram? Que tipo de ruído ocorreu em cada situação? Como cada ruído poderia ter sido evitado? E quais foram as consequências para a empresa? E por último, se você fosse o gerente, o que faria para evitar esses problemas para que eles não acontecessem novamente? Então, a partir dessa historinha, vocês têm essas 6 questões para responder. Agora é 10h40, eu acho que até 11 horas vocês conseguem terminar. Ok?
Olá, pessoal. Então, agora a gente vai começar a nossa disciplina de técnicas integradas. Nós estávamos ali falando sobre comunicação e vendas, agora nós vamos mudar a disciplina. Agora é técnicas integradas. Hoje, o tema que nós vamos tratar é sobre fraquezas internas dentro da empresa. Fraquezas internas se refere ao ambiente interno, tudo que a gente, como ali gestor, que trabalha dentro da empresa, consegue fazer para melhorar. Abram o caderno de vocês nessa disciplina de técnicas integradas. Eu preciso verificar, porque a gente não teve mais essa disciplina desde as férias, né? A gente teve uma atividade que era sobre pontos fortes. Pessoal, abram aí o caderno de vocês na disciplina de técnicas integradas para a gente ver a última aula. Eu preciso saber se vocês terminaram a atividade que falava sobre as forças da empresa. Se você puder, professora, me ajudar a dar uma olhada no caderno deles, por favor. Vamos lá, pessoal. Então, assim, agora nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as fraquezas internas da empresa. Compreender o que são essas fraquezas dentro de um projeto. Vocês estão ali, na primeira etapa ali da nossa disciplina, vocês construíram aquele plano de negócio onde vocês estão pensando em uma empresa que vocês podem abrir. Então, a gente vai identificar dentro dessa empresa quais são possíveis fraquezas que pode existir dentro dela, né? Identificar pontos que precisam ser melhorados dentro da empresa no nosso grupo. Então, vamos pegar a nossa empresa projeto, vamos ver quais pontos vocês precisam melhorar dentro dela. Aprender a transformar as fraquezas em planos de melhoria. Eu pegar ali aquela fraqueza, aquele ponto fraco que eu tenho em determinada área, determinado ponto ali na minha empresa e melhorar ele. O que eu posso fazer para melhorar? Trazer melhoria para aquele ponto que não está bem colocado. Ele é um ponto fraco dentro da minha empresa. E preparar a equipe para reconhecer limitações e propor soluções para a empresa. Então, aqui, só relembrando, na aula passada, a gente fez lá um check-up positivo. O tema, a gente analisou tudo que tinha de positivo dentro da empresa. As forças, tudo que a minha empresa faz de bom. Eu ofereço um produto diferente, é um produto de qualidade, só eu vendo aquele produto. O que a minha empresa tem de ponto forte, né? A minha empresa está localizada num ponto bom, um ponto que é movimentado, que tem bastante cliente. Eu tenho um marketing positivo nas redes sociais, a minha empresa tem bastante... ela faz esse marketing digital forte, a minha empresa está sempre constante ali na internet, aparecendo, a divulgação da minha empresa é boa. Tudo isso é caracterizado como um ponto forte, né? Como uma força. E hoje a gente vai apresentar os nossos pontos fracos, as fraquezas que a empresa tem. Então, é um desafio maior, porque a gente tem que fazer uma autocrítica, uma autoavaliação, para ver quais são as fraquezas dentro da nossa empresa que nós estamos desenvolvendo. E depois, verificar formas de melhorar esses pontos fracos. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vocês têm que pensar que vocês realmente estão trabalhando nessa empresa de verdade. E lembrar que fraqueza ela não é um erro, pessoal. É o primeiro passo para um crescimento, porque é a área onde o seu diploma de técnico em administração faz a diferença, transformando um ponto fraco em um ponto de melhoria. Então, não é porque ali a minha empresa ela tem um ponto fraco, a minha empresa ela tem um ponto fraco, ela é fraca, ela não vai se desenvolver, ela não vai crescer. Não, ao contrário. Quando a gente consegue identificar um erro, a gente consegue dar um primeiro passo para a nossa empresa crescer, porque a gente vai melhorar aquilo que não está bom. Então, as fraquezas, né? O que são essas fraquezas? Elas fazem parte do fator interno. Por quê? Porque estão sob o controle da empresa. Nós temos como tomar decisões para melhorar aqueles pontos negativos. São limitações ou desvantagens que precisam ser corrigidas. Alguma coisa ali na empresa que não está dando certo. O que está de errado ali que eu posso fazer para melhorar? É um ponto negativo. Mas como faz parte do ambiente interno, está dentro do controle da empresa, eu consigo melhorar isso. E uma pergunta-chave que vocês têm, perguntas-chave que vocês têm que se fazer para analisar os pontos negativos ali da empresa. O que não está funcionando bem? O que estamos perdendo, onde estamos perdendo dinheiro ou clientes por causa desse ponto negativo? E o que a concorrência faz melhor que nós? O que a concorrência está fazendo melhor que a minha empresa, que ela está vendendo mais, ela está atraindo mais clientes? Nós oferecemos o mesmo produto, o mesmo serviço, mas a concorrência está melhor. O que será que eu posso fazer em relação à concorrência para também melhorar dentro da minha empresa? Então, essas são as perguntas-chave que vocês têm que se fazer
para poder melhorar ali esses pontos fracos. Então, nenhuma empresa é perfeita. Saber reconhecer os pontos fracos é um sinal de maturidade. Pode ligar o microfone aí, professora, fazendo um favor. Pode deixar ligado. Então, assim, como eu estava falando aqui para vocês, nenhuma empresa é perfeita. Toda empresa sempre tem um ponto ali que precisa melhorar. Assim como nós, né, nossa pessoa profissional, na nossa vida pessoal, sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Ninguém é perfeito. Na empresa, a mesma coisa. Sempre tem algum pontinho ali que a gente pode trazer uma melhoria para trazer melhores resultados para dentro da empresa. Então, assim, aqui, pessoal, alguns exemplos do dia a dia que dificultam ali da empresa. Falta de organização nos registros. Pessoal, muita conversa. Vamos prestar atenção que depois vocês vão ter que fazer a atividade. Aí todo mundo fica com dúvida. Então, alguns exemplos de pontos fracos dentro de uma empresa ali no dia a dia. Falta de organização nos registros, comunicação confusa, produto ainda sem padrão de qualidade, pouca divulgação e dificuldade de cumprir prazos. Então, esses são alguns exemplos que algumas empresas enfrentam como ponto fraco, como dificuldade. Mas isso está dentro do controle. Eu posso verificar, eu posso melhorar a divulgação da minha empresa. Você é o gestor responsável da empresa? A sua empresa não tem muita divulgação? Isso é algo que você pode ir atrás, pode melhorar isso. Comunicação confusa, trazer formas de melhorar a comunicação dentro da empresa. O seu produto ainda não tem um padrão ideal de qualidade, então você vai estudar o seu produto, estudar formas de melhorar ele. Então, isso são todas atitudes que vocês podem tomar, que podem resolver o problema, porque está dentro do controle da empresa. Faz parte do fator interno da empresa. Então, você, como gestor, consegue melhorar esses pontos. Então, ali, para continuar, o que são as fraquezas internas? Quem que vai ler para nós, professora Heloísa? Quem que vai fazer a leitura para a gente concluir, entender bem o que são as fraquezas internas? Pode vir aqui na frente, se quiser. Oi, como que é seu nome? Emily. Então, aqui só para a gente terminar de conceituar bem o que é fraqueza interna, pode ler a primeira parte para a gente explicar explicando o que é uma fraqueza interna dentro da empresa. Fraquezas internas são fatores negativos que resultam no controle da equipe, mas que atrapalham o desempenho da empresa. Eles revelam onde o grupo precisa melhorar processos, produtos e gestão. Muito bem. Então, como o próprio nome já diz, as fraquezas são internas, elas são dentro da empresa, os funcionários, a equipe, o gestor consegue resolver aquele problema. Então, são fatores negativos que estão sob o controle da equipe. Eles estão atrapalhando o desempenho da empresa, mas a equipe, os funcionários, o gestor, o dono da empresa pode propor soluções, melhorias, verificar como melhorar aquele fator negativo dentro da empresa, tá? Então, aqui, só para deixar mais claro ainda para vocês entenderem o que é fraqueza interna, tem alguns exemplos. Falta de divulgação. O que aconteceu? Vamos prestar atenção, pessoal. Então, assim, aqui temos exemplos de fraquezas internas. Um exemplo que eu já até citei para vocês, falta de divulgação. O grupo, a empresa ainda não usa redes sociais ou materiais de marketing suficiente. Isso faz o público não conhecer o produto. Hoje em dia, a divulgação, a internet é uma porta de entrada para as pessoas, para os clientes chegarem na empresa. Então, é muito importante a gente ter uma divulgação, estarmos presentes ali nas redes sociais, na internet, em todas as redes possíveis para que o maior número de clientes consiga conhecer a nossa empresa.
Eu não sei vocês, mas às vezes é muito comum a gente passar na frente de uma empresa e despertar uma curiosidade. O que é essa empresa? Então, a primeira coisa que a gente vai é aonde? Onde que a gente vai pesquisar sobre essa empresa? Alguém pode falar para mim? Pessoal? Tá, vou repetir. Então, assim, às vezes você passa na frente de uma empresa e você fica curioso, você não sabe o que aquela empresa faz, que produto ou serviço que ela oferece. Isso desperta uma curiosidade. Comigo acontece com frequência. Então, qual que é o primeiro lugar que a gente vai? A gente passou, vamos dizer, por exemplo, de carro ali na frente, não tem tempo de parar para entrar, para conhecer, mas eu fiquei curiosa, eu quero saber o que é aquela empresa. Onde que eu vou? Primeira coisa que eu vou fazer para pesquisar aquela empresa, onde que nós vamos pesquisar ela? No Google, onde mais? Instagram, nas redes sociais. Então, é muito importante a gente ter uma divulgação da nossa empresa por isso, porque é muito comum os clientes, as pessoas irem atrás para conhecer, às vezes nem viu a nossa empresa, mas está procurando algum produto específico que a nossa empresa oferece. Então, se nós temos a nossa empresa cadastrada lá no Google, que ela vai digitar aquele tipo de produto e a nossa empresa vai aparecer, então, o trabalho de divulgação vai fazer efeito, vai trazer clientes para a minha empresa. Aqueles anúncios de tráfego pago, por exemplo. Isso é muito importante, porque às vezes quando eu estou procurando comprar alguma coisa, pesquiso, automaticamente lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, vai vir anúncios dessas empresas que oferecem esse serviço. Então, a divulgação ela é muito importante para o negócio da empresa, principalmente nos dias de hoje que a gente está vivendo, que a internet é fundamental para as empresas trabalharem. Então, a falta dessa divulgação, ela acaba sendo caracterizada como uma fraqueza dentro da empresa. Então, se isso está acontecendo, precisa ser revisto. Baixa padronização. Cada membro faz um trabalho de um jeito. Isso causa erros e dificulta a entrega. Quando a empresa trabalha com um tipo específico de produto, eu não posso fazer um produto de um jeito e atender o cliente de uma forma e a outra funcionária atender de outra. A gente tem que ter um padrão do nosso serviço que a gente entrega, do produto que nós entregamos. A cliente não quer ir hoje lá na empresa comprar um produto de um jeito e amanhã ir lá e comprar o mesmo produto que não tem a mesma qualidade. O cliente ele busca sempre ser atendido com a mesma qualidade, toda vez que ele for lá na empresa. Outro exemplo, pessoal, de fraqueza interna, desorganização nos registros. O grupo ele não anota os custos, as vendas, os contratos com os clientes, isso impede um controle financeiro. Então, principalmente empresas novas, pequenas, talvez não faz um controle correto, um controle financeiro, um controle de contratos. Isso é muito importante, as empresas precisam se organizar para atender melhor os seus clientes. Alguém consegue dar um exemplo para a gente de fraqueza interna dentro de uma empresa? O que vocês entendem sobre fraqueza interna, sobre o que a gente estudou até aqui? Quem consegue trazer um exemplo para nós de uma fraqueza interna? Um funcionário sem motivação. Isso é um ponto muito negativo dentro de uma empresa. Por quê? Porque o funcionário, ele que dá a vida da empresa. Apesar de toda a nossa automação, toda essa tecnologia que existe hoje, sem o ser humano funcionário, a empresa não consegue funcionar 100%. Então, se o funcionário estiver desmotivado, ele vai ser um ponto fraco ali, porque ele não vai atender bem o cliente, ele não vai render direito nas atividades dele. Então, você tem que ver, meu funcionário está desmotivado, eu tenho que promover ações que façam ele ficar motivado. Muito bem o exemplo do João. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Isso aí é um ponto fraco também, um funcionário que não é responsável. Então, eu tenho que pontuar, conversar com esse funcionário, porque que ele não é pontual ali no horário de trabalho, com as atividades dele. Muito bem, pessoal. E aqui eu trouxe também, aqui tem também, pouco treinamento das equipes, o preço não está bem definido, tudo isso é caracterizado como fraqueza, ponto fraco dentro da empresa, mas que está no controle interno, que a equipe pode melhorar. Aí aqui eu trouxe, pessoal, alguns exemplos reais de empresas
que tinham pontos fracos, mas estudaram esses pontos e melhoraram. Porque lembram que lá no início da aula eu falei para vocês que o ponto fraco não é um erro, é algo que pode ser melhorado. Você vai ver aquele ponto fraco e você vai trazer formas de melhorar aquilo. Um exemplo aqui, a Nokia, ela é uma empresa que perdeu o mercado por resistir às mudanças tecnológicas. A falta de inovação interna foi reconhecida como uma fraqueza. Então, a empresa viu que ela perdeu o mercado, porque ela estava resistindo às mudanças que estavam acontecendo. Então, o que aconteceu? Ela foi lá e se inovou. Ela reformulou o seu modelo de negócio para poder trazer mais clientes. Agora aqui, uma empresa bem comum que eu acho que todos vocês conhecem. Qual empresa que é essa que está no telão? McDonald's. Então ali, pessoal, olha só o que aconteceu com o McDonald's lá no início dos anos 2000. O McDonald's, ele passou por uma fase de quebra nas vendas, porque ele estava sendo muito criticado, porque o cardápio dele era muito pouco saudável. Era só fritura, gordura, hambúrguer. Então, essa situação, ela foi reconhecida como uma fraqueza interna dentro da empresa. Então, o que eles fizeram para melhorar isso? Eles estavam perdendo clientes, porque o cardápio deles era só um cardápio que só vendia comida não saudável. Então, eles analisaram esse ponto fraco e trouxeram melhorias. O que a empresa fez? Ela reformulou o cardápio, ela incluiu saladas e frutas. Então, hoje você vai lá no McDonald's, tem a opção de você pedir o seu lanche com suco, não é só com refrigerante. Você pode comprar uma salada. O McLanche Feliz lá das crianças, você pode pedir a opção de vir com uma maçã. Então, eles reformularam esse cardápio para mudar aquela impressão que eles eram uma empresa que só vendia coisas que não eram saudáveis. Outra coisa que eles fizeram, o que ela fez? Ela melhorou a transparência nutricional dos produtos que ela vende, que ela oferece, e lançou campanhas de a reaproximação com o público jovem e as famílias. Então, com isso, ela identificou um ponto fraco que existia dentro dela, trouxe propostas, ações para melhorar aquilo e melhorar o resultado, e olha o que aconteceu. A empresa recuperou a imagem dela, ampliou o público e voltou a crescer globalmente, ou seja, no mundo inteiro a empresa voltou a crescer, porque ela identificou um ponto que estava fraco e propôs ações para poder melhorar aquilo. Então, assim, pessoal, eu acho que deu para entender bem o que é um ponto fraco dentro da empresa. Exemplos de pontos fracos foram apresentados aqui para vocês. E agora, o que a gente precisa fazer, né? Nós precisamos nos reunir nos nossos grupos. Como que está, professora, a questão do grupo lá do projeto? Que nem todo mundo entregou, na verdade, na primeira fase. Vocês já têm os grupos definidos da empresa de vocês, né? Quem que criou a empresa ali no primeiro trimestre? Não foi criada uma empresa? Foi sim, eu já recebi alguns trabalhos da empresa de empresa. Deixa eu até colocar aqui, eu até estava olhando um hoje. É o único trabalho que foi entregue no semestre passado. Vou abrir aqui para vocês, só um pouquinho. Professora Heloísa, então assim, agora o que é a atividade, né? Dentro dessa empresa projeto deles, eles precisam identificar ali 3 fraquezas internas, por que ele é um problema e o que eles podem fazer para melhorar esse problema. Pessoal, então assim, prestem atenção agora o que é atividade. Essa atividade vale nota para vocês lá tem que postar no Classroom. No Classroom, vocês podem fazer esse mesmo modelo que eu coloquei no slide. Vocês vão pegar o projeto da empresa de vocês, analisar 3 fraquezas internas, por que é um problema e o que vocês podem fazer para melhorar esse problema. Sim, vocês podem fazer um só, mas cada um tem que postar de forma individual lá, tá? Vocês colocam ali em cima o nome, a empresa que vocês trabalham, o ramo, ou a empresa que vocês estão colocando os pontos fracos ali, as fraquezas internas. Pessoal, a nossa aula está terminando, né? Eu acho que não deu tempo de todos fazerem. Na próxima aula, a gente vai continuar essa atividade. Vocês estão conseguindo ouvir? Estão entendendo o que eu estou falando? Vocês começaram a fazer essa atividade hoje? Levanta a mão para mim quem começou a fazer. Todo mundo começou?
Então, assim, pessoal, na próxima aula a gente termina ela para vocês poderem postar no Classroom e terem lá a nota de vocês. Por que que a gente passou esse trabalho hoje? Vocês precisam ter pontos de trabalho. Se eu não passar as atividades, vocês vão ficar sem nota. Pessoal, a aula ainda não terminou. Obrigado, João. Então é isso, turma. Na próxima aula a gente vai continuar com essa atividade. Eu quero, a primeira coisa que vai começar a aula, vocês com o caderno aberto nessa atividade. A professora Heloísa vai começar a controlar isso e a gente não... quem não fizer certinho vai ficar sem nota, ok? Eu não quero ter esse tipo de discussão com vocês, que eu acho que não é necessário. Então a gente se vê até semana que vem. Obrigada pela compreensão de todos. Até semana que vem, tá? Tchau, um abraço.